Hello, Gorgeous! Muito bem-vindo e bem-vindo ao canal. Eu sou a Nina20 e hoje falaremos de como a pílula anticoncepcional influencia o comportamento masculino. Gente, porque sim, influencia, tá bom? Então, antes de... Para você que é novo aqui no canal, já separei aqui as coisas, né? Para você que é novo no canal, assiste esse vídeo até o final e entenda o que eu quero trazer com esse canal. Se você não concordar, se você concordar, bem, assista outros vídeos para você conhecer que isso aqui é um canal de mais pesquisa, menos narrativa, tá bom? E o objetivo final é que todo mundo fique feliz, todo mundo consiga, né, saber, né, se relacionar melhor com as pessoas, principalmente porque os homens e mulheres, cada dia que passa, tá mais difícil deles se relacionarem, porque, sei lá, tá havendo um conflito social aí que a gente precisa lidar com isso. Então vamos embora, vamos direto pro vídeo. Então eu quero falar o custo do anticoncepcional para os homens, porque tem, gente, tem sim, e vocês vão saber agora. Bem, com muitas promessas, com muito trabalho, né, que eu tô tendo, finalmente consegui terminar de ler o livro da Sarah Hill, tá? Esse livro eu vou separar em diversos temas para falar a respeito, tá? Isso aqui também não é só a Sarah Hill, também já faz parte de outros livros que eu estava lendo, de outras pesquisas que eu estava fazendo. Eu acho que a Sarah Hill é só mais uma pessoa de uma área distinta que está dizendo a mesma coisa. E eu acho que hoje em dia, principalmente para a ciência, para a medicina, o que vocês quiserem chamar, nós estamos passando um momento que é o seguinte, as disciplinas elas precisam conversar para chegar em algum consenso, para a gente poder ter mais pesquisas, entendeu? Ter mais estudos do que está acontecendo no comportamento humano. Então, antigamente, separava biologia, separava psicologia, separava, sei lá, neurociência, por aí vai. E hoje em dia, o que a gente percebe? Que pouco a pouco, as pessoas elas estão estudando e estão mesclando essas disciplinas justamente para o quê? Para aumentar a pesquisa, para resolver os problemas. Afinal de contas, né, o que a gente mais tem nesse mundo e um dos maiores objetivos de nós como ser humano, principalmente, é resolver os problemas, é ser útil para as pessoas, né? Esse é o ponto, né? Então vamos embora. Sarah Hill, antes de vocês falarem qualquer coisa, antes de chegar uma feminista aqui para falar para mim que é socialmente aceito, que eu fico puta com isso, da história do socialmente aceito, e depois essa aqui tem as pesquisas, vou trazer. Isso aqui, gente, isso aqui é o calhamaço do final do livro de pesquisa, tá? Deve ter aqui, deixa eu ver aqui. Gente, sinceramente, peraí, vou tirar o index aqui. Ó, tem mais ou menos 50 páginas só de pesquisa. E as pesquisas é assim, ó, tá vendo? Ó, cada coisinha que ela fala ali, pesquisa tal, livro tal, a biografia aqui, separado por capítulo. Então, a feminista esquerdista chata pra caralho, ela vai fazer o seguinte, ela vai comprar esse livro, entendeu? Vai ler as pesquisas, que eu não vou mostrar isso no canal, não. Só pra falar que tem pesquisa, tá? Porque eu nunca vi um povo que pergunta tanto sobre pesquisa e só fala que tudo é socialmente aceito. Mas, enfim, vamos começar. Vamos lá. O custo do anticoncepcional para os homens, tá? Eu vou separar tudo que eu tenho para falar do que eu li aqui, porque são muitos temas, é muito misturado, tem muitas matérias também, muitas disciplinas misturadas, enfim. Então eu separei por tema que eu achei que ia ser mais fácil, tá bom? A Sarah Hill mudou a minha vida, acreditem. O final do livro dela, principalmente que ela fala sobre as consequências sociais, porque não existe socialmente aceito. Gente, eu juro, o meu queixo foi lá embaixo e eu fiquei lá buscando o meu queixo pelo menos durante uns 15 minutos, tá? Mas enfim, vamos começar aqui. Nós temos a questão que quando a mulher começa, já nos anos 60, a fazer o uso do anticoncepcional, as primeiras delas, vamos esclarecer só uma coisa. Anticoncepcional, eu sei que muitos homens estão aqui, né? São homens, né? Que estão aqui no canal. Há 4 gerações de anticoncepcionais, tá? Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Como é que é a vida da mulher quando ela decide que ela vai tomar um anticoncepcional? Muitas vezes, o primeiro que ela decide usar, claro que ela senta com o médico vai perguntar, por exemplo, se ela tem histórico de depressão na família dela, vai perguntar se ela, por exemplo, faz outro uso de outro remédio, vai perguntar, por exemplo, se ela tem algum tipo de doença específica. Por quê? Para fazer a escolha. Gente, deve ter milhares de tipos diferentes de anticoncepcional. Afinal de contas, vocês sabem como é que é a indústria farmacêutica, né, meu povo? Vocês sabem que a indústria farmacêutica é uma das indústrias que mais rentabilizam nesse mundo nosso. Então, a gente tem que levar em consideração que se mais da metade da população mundial são de mulheres, imagina se todas elas começam a, de fato, fazer o uso da pílula, entendeu?
É muito, assim, imagina o tanto de dinheiro que rola por trás e como também é difícil fazer esse tipo de pesquisa. Já vou explicar para vocês. Então, nós temos 4 gerações de anticoncepcional. Você vai chegar, sentar lá na ginecologista e vai falar se você tem alguma doença, se você tem alguma predisposição na família, que não sei o quê, e ela vai te passar um medicamento que ela acredita que vai ser bom para você. Via de regra, o primeiro normalmente já não dá certo, tá? Quais são os efeitos? Efeitos muito comuns. Às vezes a mulher não tem tesão, a mulher não tem lubrificação, a mulher se sente muito cansada, muito preguiçosa. A gente vai fazer um vídeo só por que a mulher, quando ela passa a tomar o anticoncepcional, ela tem esses, né? A mulher, às vezes, ela incha, a mulher engorda, que não sei o que, tal. Um dia eu vou explicar por que isso acontece, tá? A Sarah Hill também explica no livro dela, mas não é o tema de hoje. Então, o que acontece? Então, a mulher, ela usa, né? Ela tem os anticoncepcionais lá, mas via de regra, o primeiro, o segundo, o terceiro é sempre aquela coisa, vou tentar usar o melhor aqui que vai dar pra mim. Gente, tem milhões de motivos que as mulheres usam anticoncepcional, não tem a ver só com relacionamento. Às vezes a mulher usa porque na adolescência, por exemplo, a cara encheu de espinha, às vezes a mulher tem um ovário policístico, então assim, não é só para os homens, mas assim, tem diversos fatores que o anticoncepcional, ele tá na vida da mulher. Mas isso vai ser um vídeo voltado, né? Enfim. Então, a mulher com anticoncepcional, ela tem mais tempo para estudar e mais tempo para ficar no mercado de trabalho. Por quê? Porque a mulher, ela consegue, entre os 20 anos de idade, por aí, ela consegue fazer a gestão do tempo dela. O que é a gestão do tempo? Arrumar um namoradinho, não ter o risco de engravidar e por aí vai. Entrar no mercado de trabalho e fazer a escolha de tipo, depois dos 30, quando eu tiver 3, 4 anos na minha carreira, quando eu tiver solidificada, quando eu puder ter esse momento para fazer essa pausa, então tá bom, eu vou escolher naquele momento ficar grávida, tá? Então, a mulher, ela, um dos exemplos que a Sarah Hill dá aqui no livro dela é que a área dela de pesquisa, a área dela né, que ela dá aula do pós-doutorado dela, é uma área que há anos atrás era majoritariamente masculina. Hoje em dia, 3 a cada 4 pessoas que entram, tá, na pós-graduação são mulheres. Então, qual que é o impacto que isso tem? De repente, os homens não mais entram para fazer o doutorado ou pós-doutorado, principalmente nessa área que é uma área mais masculina, e agora quem está dominando o mercado são as mulheres. Mas então, Nina, por que isso está acontecendo? Já vou explicar para vocês. Existe um negócio que eles falam, a Ellen Fisher já fala sobre isso, a Sarah Hill também fala sobre isso, a Louise Perry também fala isso, que o grande motor do homem é a questão que eles chamam de sex drive. O que é o sex drive? É a motivação masculina que é em cima do sexo, tá bom? Nós estamos aqui buscando uma questão muito biológica da coisa. O homem, ele vai fazer tudo na vida dele, porque o final é o quê? É o sexo, é a procriação. Esse é o grande objetivo do homem. Então, se o homem vai aprender, vamos buscar mais antigamente, né? Aprender a caçar, se vai aprender, né, aquelas coisas todas, por que ele vai fazer isso? Porque no final ele quer estar pronto para o quê? Para o que é mais importante para ele, que é essa questão, é esse motor sexual dele. E aí, saindo lá de trás, vindo para cá, o que acontece? A mulher, ela toma anticoncepcional, então fica mais fácil, entendeu? Então, a grande motivação masculina para tudo na vida do homem, que era realmente encontrar uma mulher, casar, ter filhos e tal, não sei o quê. E querendo ou não, a gente está aqui falando de sexo, esse motor sexual, ele vira do avesso, porque o homem tem mais facilidade de ter uma mulher, principalmente sabendo que o motor sexual, que é o sexo, é muito mais fácil. Por quê? Porque não tem aquele valor de tipo, a mulher vai ficar grávida e eu vou ter que assumir, vou ter que ser pai, vou ter que casar e coisas assim. Só que o que isso é mal para o homem? É claro que nós temos diversos fatores além desse motor sexual. Mas aqui, onde eu quero dizer para vocês, é o seguinte, o homem, ele vai transar com a mulher sabendo que ele não vai engravidar. Aí vocês vão me falar dos casos das mães solo no Brasil. Vamos ficar só no geral, tá, gente? O homem, ele vai transar com a mulher sabendo que ele não vai engravidar a mulher. Ele vai ter relacionamento com 1, 2, 3 namoradinhas, vamos supor, sabendo que, ao longo da vida dele, quando ele é jovem, sabendo que ele não tem essa obrigação de nutrir aquela mulher pela qual tá namorando. Então, o que acontece? O sex drive masculino, para o pós-anticoncepcional, para o homem, ele muda totalmente. E isso desmotiva. Nós temos outros fatores também, e eu já vi alguns fatores aqui. Por exemplo, a questão da comida industrializada. Uma vez eu vi, não sei quem que era, não tem o nome da pessoa,
ela falando num podcast, era da gringa, tá? Era uma mulher lá e ela falando num podcast que a comida industrializada, os agrotóxicos, não sei o que, eles continham uma substância que faziam o quê? O homem produzir menos testosterona e mais algum hormônio muito mais ligado ao hormônio feminino, que agora eu não lembro qual que era. Como eu não lembro, eu não vou falar. Então, assim, nós temos a questão da alimentação, nós temos o agrotóxico, ele também vai para a água, tá? Por quê? Porque coloca nas lavouras o agrotóxico, chove e depois a chuva leva para os rios. E, né, a gente consome água, por mais que a água seja filtrada. Já houve até pesquisas, inclusive no Brasil, mostrando o tanto de químicos que tem nas próprias águas no Brasil, que aqui diz que ainda por cima é água filtrada. Então existe um componente ainda de agrotóxico nas águas do Brasil e aqui não deve ser diferente, né? Então nós temos o fator agrotóxico nos alimentos, nós temos o fator agrotóxico na água, nós temos a questão dos produtos industrializados. Tanto é que um fator que eu acho muito interessante é que hoje em dia a gente vê homem com seio, sabe? Tem homem que você olha gordinho que tem mais seio do que umas mulheres. Então assim, é uma coisa que se olhar para antigamente não existia. Aí nós temos essa situação, nós temos a questão do sex drive. O que é o sex drive? É isso, é saber que vai transar com a mulher e saber que aquilo não vai ter consequência para o homem, tá? E o que isso faz no cérebro do homem? E é isso que a Sarah Hill fala aqui. Gente, isso é muito importante. Então, assim, é sério, tem pesquisa em cima disso. Vocês compram o livro e leem, tá? Só não tem em português. O homem, como ele é motivado pelo sexo, não é só a Sarah Hill que fala isso. Tem um monte de autor que fala sobre a motivação masculina. O que acontece? O homem é motivado e o desejo masculino é impressionar, é seduzir e a finalidade é transar com a mulher, correto? Então, a partir do momento que o homem tem várias possibilidades e que ele sabe que todas elas a mulher não vai engravidar, o que acontece? A motivação dele para trabalhar, para cuidar da vida, para viver, que não sei o que, ela diminui. Então, querendo ou não, o homem, ele tá perdendo o papel dele, e por isso talvez a gente esteja aí falando da masculinidade, porque nós temos diversos elementos, desde o que o homem come, desde o que o homem bebe, desde a motivação, o que faz, né, o homem ser homem, o que tudo está sendo transformado. E já tem o que? Já tem décadas de transformação isso. Então, o que acontece? Essa situação do homem não ter mais essa questão de precisar transar, se tiver filho tem que casar, o que faz? Muitos homens, né, não tendo essa motivação sexual, né, para crescer, desenvolver e tudo, para ter uma mulher no final, como ficou o sexo muito fácil para o homem, o que acontece? O homem também não tem interesse de se evoluir como ser humano, tá bom? Isso é muito importante. Tem uma coisa que eu quero dizer para vocês, que é o seguinte: como é que a Sarah Hill define isso? A Sarah Hill, ela tem um gráfico aqui, mas não adianta mostrar aqui que não vai dar. Ela tem um gráfico aqui com muitas, alguns gráficos, na verdade, que ela tem sobre a quantidade de homens e mulheres nesse gráfico, que estão, por exemplo, que terminaram a escola, que terminaram a universidade e por aí vai. Bem, como eu disse anteriormente para vocês, por exemplo, lá no pós-doutorado dela, já 3/4 das pessoas que estão lá são mulheres. Então nós estamos falando, a mulher é foda, que não sei o quê, a mulher tá subindo, tá emergindo, a mulher tá dominando tudo. É um sim e um não. O problema é que quando a mulher ela toma anticoncepcional e ela tem tempo para estudar, tem tempo para formar carreira e por aí vai, o anticoncepcional, ele equipara, prestem atenção nisso, tá? E ela já falou isso aqui, teve pesquisa, então, ela equipara, tá muito ligada à produtividade também, tá? Eu quero dizer para vocês, por exemplo, isso é muito importante. A mulher, ela tem um negócio que, vou falar até por mim, né? Por exemplo, a mulher tem, e as mulheres são as que podem ajudar também. Cara, ela tem 2, 3 dias antes da menstruação vir, que é uma lerdeza. Parece que a mulher, ela tá empurrando o dia dela num mau humor, querendo açúcar, querendo chocolate, por aí vai. E precisando muito de café. É os 3, 4 dias antes dela ter o ciclo dela, né? Depois que ela tem o ciclo dela, algumas mulheres, algumas delas têm um alto fluxo, tá? E o que acontece com esse alto fluxo? Gente, a mulher fica 1, 2 dias, assim, não vou falar que é meu caso, mas eu conheço amigas minhas que passam por isso, que elas ficam o dia inteiro dentro de casa, de um lugar a outro. Elas ficam literalmente inúteis. Então, para a mulher entrar no mercado de trabalho tão competitivo quanto o mercado e levando em consideração que a mulher
tá competindo com homens, e homens têm testosterona, tem performance e tal, aquela coisa toda. Imagina a mulher que ela não toma pílula, ela tem que ficar 2, 3 dias naquela lerdeza, que é o típico do que a mulher sente, né, antes de menstruar. E depois que menstrua, pelo menos ali, o segundo, terceiro dia, os dias mais fortes também, a mulher fica de um canto a outro. Gente, isso para o mercado de trabalho, querendo ou não ruim, fora aqui, para o mercado de trabalho, saber que a mulher entre os 20 e 30 anos pode querer casar, engravidar para essas coisas, cara, até para as empresas isso não faz sentido. Então, o anticoncepcional, ele vem num momento muito interessante, que é o que? A mulher precisa trabalhar. O anticoncepcional, ele vai... Gente, muitos deles, sabe? Muitas mulheres, elas são, inclusive, motivadas a usar o anticoncepcional não apenas como método anticonceptivo. Tem mulher que usa anticoncepcional porque o ciclo é muito forte. Tem mulher que usa porque, às vezes, o sangramento é muito forte. Essa falta de motivação. Tem mulher que tem ovário policístico. Tem mulher que... Tem adolescente que usa para não ter mais espinha. Gente, tem 1001 funções o anticoncepcional. Quem dera se fosse um método anticonceptivo, né? Mas não é, tem várias. Então, o que acontece? Até para a própria... Primeiro, a indústria farmacêutica ganha com isso. As empresas, a mulher... E a Sarah Hill chegou a essa conclusão, tá bom? A mulher que usa anticoncepcional, ela é mais produtiva do que a mulher que não usa. Tá? Por quê? Porque é aquilo que eu expliquei para vocês. A mulher que não usa, ela tem esses períodos, ela tem essa vulnerabilidade típica de ser mulher, tá entendendo? E tem esses dias que fica aí nesse trem. Aí se vocês ficarem pensando aí, 2, 3 dias lá, sentindo TPM, ou às vezes 3, 4 dias, tem mulher que sente TPM com 5 dias, mas 2, 3 dias ali, que tá com fluxo forte, que não consegue fazer nada, é uma semana de um mês. Imagina o impacto que isso também tem sobre as empresas, né? Fora a questão, né, de ficar grávida, que aí vai ficar ausente 6 meses, tá? Então nós temos esse fator. Quando a gente fala do motor masculino, o motor masculino acaba, eu vou e volto, tá? Vocês me perdoem. O motor masculino acaba porque se ele sabe que ele pode transar sem engravidar, então também ele não precisa performar muito, o que biologicamente era cobrado do homem, então ele vai ficar assim, só tranquilo, sussa e falando assim, bom, então eu tenho que investir só em sedução, eu tenho que investir no máximo para ficar um homem um pouquinho mais destacado, cuidar do corpo e tá tudo certo. Calma aí que nós vamos entender um pouquinho mais para frente porque que é esse sex drive, porque alguns homens sofrem muito com isso, que é uma reclamação contínua que eu tenho de vocês aqui. Bem, então se a mulher ela estuda mais, se a mulher tem mais tempo para estar no mercado de trabalho, e se hoje em dia com a pílula anticoncepcional, inclusive a mulher performa melhor ou superior ao homem, e a performance do homem tem muito a ver com o sexo está à vontade, então ele não precisa performar tanto assim, as mulheres estão assumindo papéis antes que os homens assumiam. E esse motor do homem, ele não é ativado porque o fim dele, que é o sexo, está muito fácil. Ah, mas essa é só uma classe de homens. Calma, nós vamos chegar lá, tá bom? Aí tá, então as mulheres hoje em dia significa dizer que elas estão sim mais exigentes, porque uma mulher que ela é pós-graduada em alguma coisa, ela não vai querer sair com a luva de pedreiro, tá entendendo? Eu espero que a luva de pedreiro seja o pedreiro mesmo, que eu não sei quem que é a luva de pedreiro, né? Saiu aqui da minha cabeça do nada. Mas enfim, aí o que acontece? Ela não vai aceitar qualquer um. Muitos de vocês falam, mas que a mulher destacada, ela não vai aceitar alguém abaixo dela. Vocês têm razão, tá? E isso também a Sarah Hill fala, mas calma, que aí nós vamos entrar numa questão red pill feminina, né? Bem, então a mulher vai ficar mais exigente. Então nós temos uma situação, e é claro essa situação, a Sarah Hill traz dados para isso, mostrando que a taxa de desemprego e não escolaridade aumentou para os homens. E, né, por quê? Porque as mulheres estão dominando o mercado. Que mais? A ambição, essa história de correr atrás e tal, que é a questão do sex drive, bem, ela é minada dos homens. Por quê? Porque as mulheres estão tomando esse espaço, esse lugar dos homens. Por quê? Porque o homem tem sexo fácil. Mas para mim aqui tal, não sei o quê, calma, vocês me dão um tempo, tá? Bem, sexo... nem eu tô entendendo minha letra, né? Então, para o homem, que ele é um homem que está acima do padrão, que a mulher até se interessa, o que acontece? O sexo vira esporte para os homens, né? Aquele 1% destacado, sabe? Vira esporte e casamento só em último caso. As mulheres destacadas estão tendo uma dificuldade gigantesca de casarem. Porque a partir do momento que não tem essa questão de estar grávida, não tem essa pressa de formar família, essas coisas todas, os caras são mais destacados, que elas não querem né, o que tá meio o low profile.
Então, o que que acontece? Mulheres são uma dificuldade gigantesca, porque o tempo todo elas têm que performar. O que que as mulheres pensam sobre performar? Tem que estar nova, tem que estar bonita, tem que estar gostosa, tem que ir pra academia, tem que passar botox, tem que passar maquiagem, tem que andar bem vestida, tem que ter dinheiro, tem que usar joia, né? Então, isso vem na cabeça da mulher, que o quê? Ela vai olhar para as outras mulheres, tá bom? Vai, às vezes, ver aquela bonequinha de 20 anos de idade, e ela já tá com uns 30 e poucos. O que que vai acontecer com ela? Ela sabe que ela tem que performar, só que ela não performa só como mulher para pegar o mais destacado. Ela tem que performar nos estudos, ela tem que performar na empresa onde ela está trabalhando. Então, assim, é performance atrás de performance. Então, enfim, o que que é isso? A mulher está performando quando, na verdade, quem tem que performar é o homem. E a mulher sofre muito. Por quê? Porque são várias performances em várias áreas da vida dela. E isso fica muito sobrecarregado. Um plus, né, gente? Que normalmente essas mulheres que trabalham, tudo, elas só chegam umas para as outras, né? Que elas têm essa enorme capacidade, elas não têm tempo também para estudar. Elas vêm e falam assim: nossa, amiga, mas tá faltando um homem no mercado. Toda mulher, em algum momento, já passou dos 30 ali, ela vira para amiga dela, por mais que ela seja uma mulher destacada, tá faltando um homem, né, amiga, no mercado. Então isso acontece demais. E nós temos essa situação. Tem mais homens. Que tem a maior taxa de desemprego hoje que a gente tem no mundo está em cima dos homens, ao invés das mulheres. Os homens estão menos escolarizados do que as mulheres. Por quê? Porque não tem um motivo pelo qual um homem vai correr atrás. E aí a mulher tem tudo, a mulher é tudo, e ela ainda tem essa pressão de Hollywood para estar linda, gostosa, pagando botox, pagando psiquiatra e mais outras coisas, colocando pílula anticoncepcional. Tem hoje em dia, tipo, aqueles chips da beleza. Então, assim, a mulher virou uma máquina. Mulher deixou de ser mulher, mulher virou uma máquina. Vamos lá, vamos continuar. E aí tem um outro problema também, que a mulher, ela, dependendo da idade que ela chega, ela não entende qual é o problema dela. Porque ela tá performando em todas as áreas, ela fica pensando assim, mas por que ele escolheu aquela e não me escolheu? Por quê? Porque ela não consegue entender qual que é o jogo real da coisa. Que ao longo desse canal também vou avisar para as mulheres, né? Tá. Então a mulher agora tem dificuldade de casar, ela tá competindo com várias, e enfim, tudo na vida dela é performance, inclusive casamento virou uma performance, né? Mulheres escolhem. Aí a Sarah Hill falou uma coisa que eu achei interessante: mulheres escolhem melhor um parceiro, principalmente quando a gente fala de long term, quando a gente fala de casamento e tudo tal, elas escolhem melhor aos 30 do que aos 20. Porque a mulher aos 20, ela tá começando a vida dela, tal, aquela coisa toda. Então, assim, já que hoje em dia, né, na sociedade ocidental, quem escolhe é a mulher, não é mais a família da mulher. Então, é claro que depois dos 30, vão ter valores para essa mulher, que são valores importantes, que nos 20 não era importante, tá? Então, querendo ou não, a Sarah Hill fala, a mulher, né, já que é a mulher quem escolhe, ela escolhe melhor, principalmente depois que ela passa dos 30 anos. A mulher tem que ser... então tá, aí a Sarah Hill fala uma coisa que é interessante. Bem, se a mulher, pra tudo quanto ela tá performando, a única alternativa que a mulher tem que aceitar é que ela vai ter que escolher alguém que está abaixo dela para casar. Porque senão, se ela ficar só mirando aquele 1% e ficar o tempo todo performando assim, ela não vai dar conta. Então vai chegar um ponto que ela tem que pensar assim: eu vou ter que pegar um abaixo de mim. Por quê? Porque realmente o mercado está muito competitivo e um certo desgaste. Ele fala assim: no final a mulher sempre casa com beta. Não, no final ela percebe que ela performa tanto, que ela pensa assim: eu tenho que escolher uma pessoa que está abaixo de mim, porque senão eu não desengalho, gente, é óbvio, né? O que mais? Bem, levando em consideração que a vida da mulher cada vez... principalmente quando a gente fala de ter filho, de casar e tal, tá cada vez mais tarde. O que acaba acontecendo? Nós estamos falando do aumento de clínicas, né, ligado à fertilidade e tal, aquela coisa toda. Gente, é tudo sobre dinheiro. Então imagina, a mulher gasta dinheiro comprando anticoncepcional durante 10, 15, 20 anos da vida dela. Depois a mulher, estando mais velha, performando, trabalhando e tal, não sei o quê, depois ela tem que investir dinheiro em clínica de fertilidade, porque às vezes ela chega num ponto que ou ela vai ter dificuldade para engravidar se ela quiser arrumar um relacionamento, por aí vai. Ela gasta dinheiro com botox, ela gasta dinheiro com cirurgia, ela gasta dinheiro com plástica, ela gasta dinheiro com se embelezar, personal, academia, que não sei o quê. Então, a mulher é só gasto, entendeu? E ela passa anos a fio para ter esse destacado, com gastos atrás de gastos, performando em empresa, performando em casa, performando nos estudos, por aí vai. Então, assim, vocês imaginam que a vida da mulher, depois do anticoncepcional, também virou assim, virou um caos.
Então, o que eu quero concluir, porque esse vídeo aqui é para os homens, né? Os homens tiveram um comportamento muito alterado antes e depois da pílula, tá? E não é só a pílula, já dei os fatores aqui. Então, os homens, como eles sabem que o sexo tá fácil, eles não têm esse gás, entendeu? De querer trabalhar, de querer estudar e por aí vai. Então, nós querendo ou não, nós estamos falando sim de uma crise de masculinidade que está acontecendo no mundo ocidental. Tá bom? E eu queria trazer todas essas nuances. Se tem Red Pill que tá falando isso, não tem Red Pill falando. Eu trouxe a pesquisa falando a respeito disso. Lembrando que essas pesquisas aqui da Sarah Hill são pesquisas de mais de 20 anos. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui que eu queria complementar para falar para vocês. Aí vocês me digam, né, se vocês estão gostando do conteúdo e tal. Outra coisa que ela fala também é que o homem não mais assume responsabilidades. Por quê? Porque a maior responsabilidade antigamente que o homem tinha que assumir era realmente uma família, casar, gravidez e por aí vai. Como isso não está mais em xeque, com exceção do Brasil, né? Porque a gente é tudo piorado mais um pouquinho. Hoje em dia, o homem não tendo essa responsabilidade. Então, assim, ele já não tem mais responsabilidade, para mais nada. Se o homem ele não tem responsabilidade para ser provedor, ou para ser um pai de família, ou para ser um marido e tal, ele não vai... Por quê? Porque tudo, de repente, chegou muito fácil para ele, ele não vai querer ter responsabilidade sobre nada na vida dele, tá bom? E para ele, no final, relacionamento, encontros, essas coisas, vai ser só um hobby ou um esporte recreativo, entendeu? E não vai querer encontrar casamento, porque tá tudo muito fácil. Nós vamos falar, então, que nós temos os menos destacados no Brasil, né? Então, menos destacados... Nós vamos chegar numa conclusão que eu quero trazer para vocês, tá bom? Tá, então vamos falar sobre os homens pouco destacados, que eu acho que são muitos que estão aqui no canal, né? Gente, o negócio é o seguinte... Nós estamos vivendo essa situação que o 1% destacado, aquele que veio de uma família boa, aquele, né, que vocês gostam de ficar chamando de shed, aquela coisa toda, esses caras, eles têm muitas mulheres e estão sendo muito mimados. Tem um negócio que está acontecendo e só depois de eu ler essa questão da Sarah Hill eu comecei a perceber isso. Eu conheço gente de quanto é lugar e um pouco mais e por aí vai. E eu percebo que mulheres que tiveram a oportunidade de estar com um homem destacado, elas reclamam muito da questão da performance do homem em tudo na vida. Ou seja, é uma constante reclamação das mulheres em cima desses homens que são destacados. E posso falar uma coisa pra vocês? Esses homens não estão nem aí se ele não tá performando pra mulher. Por quê? Porque no final, quem vai cuidar da casa vai ser a mulher, quem vai cuidar dos filhos é a mulher, quem vai cuidar do casamento vai ser a mulher, entendeu? Os que casam, né? O que vai cuidar da questão da despesa da casa vai ser a mulher, vai ser tudo em cima da mulher. Então, assim, a mulher, tudo bem que ela quer procurar 1%, vai dar lanche, por aí vai, né? Mas... se o cara não tiver uma pessoa dentro de casa para fazer tudo que precisa ser feito, esse homem destacado, ele nunca vai realmente dar ou realmente cuidar desse relacionamento com a mesma intensidade que a mulher vai cuidar. Por quê? Porque ele sabe que, bem, depois ele separa, tal, não sei o quê, ainda mais se a mulher não tiver filho, entendeu? Ainda mais se não tiver casado, poxa, tem tantas outras. Então, assim, a mulher que ela consegue o cara destacado, ela acaba sofrendo muito. Por quê? Porque ela é descartável. Então, para além da mulher ter que performar, e isso aí vai ser uma red pill em cima das mulheres, para além de nós mulhermos, né? Eu vou colocar nós no plural. Termos que em tudo na nossa vida ser melhor, porque para nós a gente faz essa questão da performance, rola uma outra coisa que a qualquer momento você com cara 1% você pode ser trocado. E gente, é difícil, porque a mulher tem que cuidar do corpo, a mulher tem que cuidar de um monte de coisa e mesmo assim ela pode ser trocada. Isso gera uma insegurança gigantesca na mulher. É um caminho assim que a mulher toma, que é o seguinte, é como se ela tivesse um cara que ele fosse uma vitrine dela mesma. Por quê? Porque é tão conflituoso, às vezes, relacionar com um cara que tem tantas mulheres à disposição dele, a não ser que o cara realmente seja um cara que tenha sido criado dentro de uma religião, de costumes e tal, que vai virar pra mulher e falar assim, não, você é a mulher da minha vida. Não. A maioria não quer saber disso. Tá entendendo? Por quê? Porque tem tudo. O cara que tem tudo, que tem, sabe, que tem dinheiro, que tem família que tem dinheiro, que teve tudo muito fácil, que tem mulher fácil, ele não tem esse tipo de preocupação. Então, ele também é um cara egoísta.
Então, o que eu quero dizer? A mulher, quando ela quer um cara desse, se não for a vitrine dela, ela vai sofrer muito. E é o preço que a mulher vai pagar para o quê? Para ter um homem vitrine. Isso é importante. Aí você menos destacado vai virar para mim e falar assim, tá, mas para mim é difícil conseguir sexo. E mesmo assim, tá tudo difícil na minha vida. A Red Pill já, assim, a Red Pill eu falo vocês, né? Vocês me ensinam o tempo todo. Me falaram uma vez que mas foca em você e tal. Teve gente que inclusive me falou que a Red Pill era para avisar sobre o comportamento negativo, né, da mulher, algum lado sombra da mulher e tal, não sei o quê. E que teve gente que virou para mim e falou assim, mas essa coisa de Red Pill, de autodesenvolvimento e tal, não sei o quê, não faz muito sentido. Gente, questão é o seguinte, para você que as coisas não são fáceis e fica reclamando que precisa fazer isso, aquilo outro, eu falo uma coisa para vocês. Esse é o propósito que vocês têm como homens que cumprir, né? Nós estamos falando aqui de biologia. A mulher, sim, eu compreendo, ela saiu do propósito biológico dela e ela está vivendo uma vida diferente, equiparando-se aos homens, inclusive na parte dos hormônios. Só que o que eu quero dizer para vocês é que esses homens que chegam para mim e falam que tá tudo difícil, mas que não faz o papel biológico dele, ele está entrando no mesmo caminho perverso que as mulheres que também saíram do propósito biológico delas também estão passando, tá? E eu falo para vocês que tudo que é antinatural e é antibiológico, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, as duas partes sofrem demais, tá? Por exemplo, eu também já fiz escolhas para mim que, pensando bem, hoje, né, eu assim, mais experiente em tudo, eu falo assim, gente, por que eu fiz isso? Por que eu fui fazer pelo caminho contrário? Então, assim, às vezes a gente vê cinema, a gente vê televisão, a gente vê nossas amigas super bem-sucedidas, aquela coisa toda, e aí às vezes a gente olha para aquela situação e fala assim, poxa, eu também queria estar lá. E às vezes a sua vida inteira, principalmente em cima da mulher, está falando sobre performance. Por quê? Porque Hollywood está falando sobre performance, porque a televisão está falando sobre performance. Então, o que acontece? A mulher, ela acaba entrando nessa linha de que ser dona de casa não é uma opção. Ou ser mãe também não é uma opção. Então, muitas mulheres estão entrando nesse caminho de que constituir uma família não é uma opção. Então, nós estamos não seguindo o nosso propósito biológico. O que isso implica dizer? Gente, nós como sociedade, nós estamos morrendo. E eu fiz um vídeo para falar sobre a situação da Europa. E a mesma coisa está acontecendo com o Brasil também. E vai acontecer numa medida tão grande igual está acontecendo na Europa. Mas toda vez que a gente não segue o fluxo natural do que realmente funcionou e foi o mais fácil para a sobrevivência da nossa espécie, a gente sofre. Então, assim, a mulher tá querendo ou não sofrendo com isso. Ela coloca o ego dela à frente, bate no peito e fala assim, poxa, eu sou uma mulher da porra. Os homens que não entenderem que o motorzinho deles é principalmente performar, vocês vão estar indo contra a biologia de vocês. E não adianta. Vou dar um caso e aí a gente termina isso. Uma vez, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar os casos, eu vou dar nomes aleatórios, tá bom? O João é um rapaz que ele é, assim, classe média, classe baixa, tá bom? E ele já mora num local, num Brasil, num lugar remoto, que é classe baixa. O João, a família dele é classe baixa, ele é classe baixa e por aí vai. João conhece uma menina, tá bom? E a menina, por ser, né, num lugar remoto, aquela coisa toda, no interior, que não sei o que, tudo muito tradicional. Bem, João começa a namorar a menina e, não seguindo o tradicionalismo da região, bem, o João vai e, né, começa, né, a relacionar com a menina em todos os sentidos que vocês estão imaginando. A família da menina olha para o João e fala assim, ué, mas o que ele tem para fornecer para minha filha? E João não tem. Né? Só que o que acontece? Quando a menina conhece João, ela conhece pelas questões físicas dele. E quando eles começam a namorar e tudo, bem, em algum momento o João vai virar para a menina e falar assim, então toma o anticoncepcional, porque eu não quero ficar comprando, eu não quero pegar no posto de saúde, poxa, isso aqui incomoda, por aí vai. Vocês sabem que incomoda e vocês reclamam pra caramba. O que acontece? Isso vai ser um vídeo que eu vou falar sobre mulheres. A mulher, ela tem um comportamento de achar o que é atraente para ela antes e depois da pílula. A mulher que, durante um tempo, ela começa a tomar a pílula, ela vai mudar, inclusive, o que para ela como homem é atraente. E pense uma coisa.
A Sarah Hill chegou à conclusão numa pesquisa dela que as mulheres que elas não tomam anticoncepcional, principalmente no período que o estrogênio está muito alto, que é aquela fase que a mulher ela tem alta chance de engravidar, ela vai buscar o homem, o 1%, vamos dizer assim, o shed. Ela vai buscar porque ela está pensando nos genes dela, tá? E o que acontece? O restante do período, ela vai procurar por o cara que ele tem tudo para ser provedor. A mulher, quando ela toma um anticoncepcional, ela vai querer escolher um cara, não que seja o cara bonitão da academia, tal, não sei o quê. Gente, vocês prestem atenção nisso, porque isso aqui é uma virada de chave na vida de vocês. Ela vai procurar o cara que tem o quê? Que tem aquele conforto, que vai trazer esse conforto. A Sarah Hill chegou a essa conclusão. Então, o que acontece? A Sarah Hill traz um caso assim, e eu já conheço casos assim, que é o seguinte: a mulher, ela procura o cara porque, querendo ou não, o cara é bonito, ou sei lá, o cara é alto, musculoso, sei lá, ela olha pro cara e percebe assim, aqueles genes vão ser legais pra mim. Eles começam a namorar, mesmo o cara, né, não tendo muita grana. Eles começam a namorar, o cara vira e fala assim, toma anticoncepcional. A mulher vai e toma. Num período de alguns meses, se esse cara não der todo esse aparato, vamos dizer assim, né, para a mulher se sentir segura, em algum momento ela não vai ficar com esse cara. Por quê? Porque a mulher, principalmente quando ela toma pílula, ela tá focada num cara que tem condições financeiras para dar para ela. Então imagine, a mulher tem uma família e que a família cobra do homem o quê? Cobra o que você tem para servir minha filha? Qual a sua condição financeira para seguir minha filha? O cara, ele, assim, já tem uma dificuldade gigantesca de arrumar mulher. Por quê? Porque o VSM dele, se gosta de chamar de VSM, é baixo. Então, o que acontece? Quando ele arruma aquela mulher, bem é que ela vai ser a mulher que ele vai casar. Só que um homem que ele procura uma mulher que ele não está pronto para assumir aquela mulher, e ainda a mulher, em algum momento, para ela não ter esse risco de engravidar, porque ele não tem condições de ser pai, ele vai e joga o anticoncepcional na mulher, sabe o que vai acontecer? Basta ter um que não seja bonito, mas que tenha condição financeira que ele deveria prover e não provém, que ela vai substituí-lo. Entendeu? Então isso vai ser... Isso é uma coisa que a Sarah Hill tem um caso que ela conta... Não, ela acho que ela conta 3 casos, que é assim... Que inclusive o casamento acabou. Mas foi ao contrário, porque a mulher começou... Ela tava na pílula, começou a namorar o cara tinha uma condição financeira, ela tira a pílula para engravidar, e quando ela tira a pílula, ela fala assim, que cara foi esse que eu arrumei? Por quê? Porque o cara era provedor, mas o cara não era aquele... que depois que ela tirou a pílula, que passa aqueles 5 dias que a mulher vai procurar o cara né, com gênios bons, vamos dizer assim, às vezes o cara é alto, o cara é destacado, não sei o quê, ela olha para aquele cara e fala assim, mas espera aí, foi esse cara que eu tô junto? E casamentos se dissolveram por causa disso, tá bom? Conclusão da história. Falei muito, né? Eu já tô com quase 40 minutos de vídeo. Homens, não sejam antinaturais, tá? O que é o foco? O foco é vocês focarem em si mesmos, nutrirem, fazer aquilo que a biologia sempre falou, né? Que é assim que nós, como sociedade, chegamos onde estamos. Se vocês forem antinaturais e sentarem a bunda e reclamarem e falar assim, ah, não tem jeito, eu não sou destacado, sou incel, que não sei o que, não vai rolar nada, vocês vão passar o resto da vida de vocês condenado a isso. Tá? E outra coisa que eu digo para vocês, as mulheres estão sofrendo sim, é o ego que tá para frente, é a performance, é o mainstream, tudo que a gente já falou aqui nesse canal. Só que é o seguinte, se vocês estão buscando ou a Red Pill, ou querer melhorar, ou se tornarem homens melhores, então começa com essa parte financeira, tá? Começa por isso. Eu vejo, principalmente no Brasil, que é o seguinte, desde que a gente tem... Por exemplo, eu vejo da minha mãe. Minha mãe veio de escola pública e a minha mãe tem um conhecimento de português muito superior vindo de escola pública na época militar do que eu de escola particular, que vim de uma escola particular. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Todos os filhos do governo de esquerda, que focou tanto em educação e saúde, não sei o quê, hoje em dia, boa parte de vocês, homens, que nasceram aí por volta de 94, 95 para até hoje, né? E aí a gente tá pegando um pouquinho dos millennials, do Z, que eu falei no outro vídeo. Eu não sei se a próxima geração depois do Z chama Alpha, eu não sei como é que chama, gente, eu não sei. Sigma, eu não sei como é que chama depois da geração Z. Tem um nome que agora eu não sei. O que acontece? Essa turminha não tem escolaridade, essa turminha não sabe nem escrever direito,
essa turminha acha que tudo é fácil de conseguir, vem às vezes de uma condição que o governo tá ajudando e tal, não sei o que com as coisas, não é destacado às vezes como uma pessoa que estuda numa escola particular, que tem curso de inglês, que faz música, que faz o caralho a quatro, aquela coisa toda. Então o que no final acontece? Existe sim uma discrepância gigantesca. Só que eu queria dar uma luz no fim do túnel para vocês. Se vocês de fato focarem em performance e não focarem em ser amado pelas mulheres, vocês vão ter uma chance muito grande de arrumar uma mulher muito acima de vocês. Ah, mas a mulher, de repente, ela vai estar mais velha, eu não vou querer saber, a mulher vai estar rodada, que não sei o quê. Depende, gente, porque às vezes, prestem atenção nisso que eu vou falar. Eu sei que vocês, às vezes, ficam vendo que tem gente que vira pra mim e fala assim, não, porque a gente tem que pegar a mulher virgem. Eu já escutei isso. Mas vocês também não percebem que muitos de vocês, às vezes, não estão nem prontos pra estar com essa mulher. Vocês não percebem isso. Como eu contei o caso do Joãozinho, que pega uma menina no interior, que a família cobra que o cara seja alguém, e ele contraria a família, e a menina também contraria a família. Depois toma anticoncepcional, e depois, mais pra frente, ela vai cobrar do cara o quê? Isso aqui, e o cara não vai ter, porque ele ficou perdendo tempo com ela. O cara ele vai desenvolver uma baixa autoestima. Por quê? Porque ele vai o tempo todo tentar provar para a família dela que ele é um cara de valor. Então ele vai levar a menina para as festinhas. A menina vai querer passear. Por que vocês veem tanto, por exemplo, algumas mulheres... Ah, você tem carro, você tem moto, que não sei o quê, blá, blá. Porque as mulheres, no final das contas, elas querem um cara que tem isso aqui, ó. E assim, ah, mas o cara, o Shed e tal, não sei o quê... As mulheres, quanto mais a pílula ficar presente na vida das mulheres, eu vejo muito isso aqui na Europa, as mulheres não estão preocupadas de estar com Shed. Elas chegam um momento da vida delas que elas querem, é o cara que está no mesmo nível que elas. Entendeu? Então, o que eu tenho para vocês, homens, dizer com isso, tá? Se vocês estão reclamando que vocês não são bem vistos, se vocês estão reclamando que vocês não são Sheds, quanto mais a pílula estiver presente dentro da vida da mulher, mais ela vai buscar o cara que ele é um cara destacado financeiramente. Então, a única coisa que vocês têm que fazer, e é o óbvio, é vocês manterem aquilo que sempre foi biologicamente posto para vocês. Vocês só vão ter uma vida sexual ativa a partir do momento que vocês se destacarem financeiramente. Antigamente funcionava assim, por que é que vocês querem mudar o rumo da história agora? Entendeu? Então eu queria deixar isso claro para vocês. Agora a questão da escolha da mulher. Muitos homens aqui vêm com 1001 exigências. Vou contar uma coisa para vocês. A partir do momento que vocês não têm nem a metade de todas essas exigências que vocês estão falando das mulheres, vocês mesmo assim vão sentir assim, poxa, arrumei uma pessoa legal. Tá entendendo? Porque é o seguinte, o valor da mulher não é só a mulher ser novinha, ser púdica, não é só o valor da mulher estar com um corpo bonito e tal. Muitas vezes, se você souber que a mulher vai olhar pra sua cara e falar assim, tamo juntos, vocês vão ver que essa mulher vai ter um espaço para dentro em vocês. E outra coisa, a mulher não precisa ser a mulher mais bonita do mundo. Muitas vezes a mulher que ela não é 1%, em outras características ela vai lá e vai entregar mais, tá? Então, assim, eu queria trazer esse estudo um pouquinho sobre a influência da pílula da mulher, do anticoncepcional nos homens, para vocês terem noção disso. Porque vocês pararam de performar, vocês reclamam que vocês não têm a mesma condição. A gente já vem, aqui da Europa também é muito assim, a gente já vem... até por uma questão política, econômica e tudo, que é sempre o quê? Tem que dar suporte aos menos privilegiados. E a gente sabe que todo esse suporte demasiado, ele também cria homens que eles não estão preparados para esse momento na vida, né? Que vai exigir muito deles. E querendo ou não, isso é ruim, tá? Então a gente vem muito dessa coisa de ter muitos auxílios, né, vamos dizer assim, até por parte do governo, por parte, né, para ajudar a pessoa ali a dar dar os passos, só que também cria homens nessa narrativa que vão ficar ali, ó, vivendo a vida no básico. E nunca se esqueçam que toda vez que a gente tenta ser antinatural, a gente sofre com isso. A mulher está sofrendo muito por ela querer performar muito mais hoje do que os homens estão performando. E a pílula também transforma vocês no sentido de que se tem tantas mulheres que estão performando e tantos homens que conseguem sexo fácil com as mulheres, o que acontece? Eles também não vão querer progredir na vida. E eu pergunto para vocês, homens, mais para frente,
Se vocês, sem objetivo nenhum, chegam numa idade que vocês não criaram nada, não criaram família, não tiveram filhos e coisas parecidas, será que vocês efetivamente vão estar felizes? Vocês vão estar felizes, sei lá, de estar ermitão, de não ter mulher nenhuma, que não sei o quê, e constantemente colocar a culpa nas mulheres? Porque senão vocês vão repetir, vão espelhar um comportamento feminino que é o comportamento do feminismo, que é o quê? A culpa não é nossa, a culpa é dos homens. E socialmente os homens têm que se adequar a essas novas mulheres robotizadas pela pílula no mercado. Então eu queria trazer com esse vídeo a informação de que vocês, homens, têm muita coisa por trás que estão deixando vocês cada vez menos capacitados de aguentar o tranco da coisa. E isso também está deixando vocês frágeis. E fragilidade é uma condição feminina. E se a mulher comparou-se ao homem e está performando como homem, e vocês estão associando, estão pegando essa questão de ser mais femininos, eu pergunto para vocês se vocês também estão felizes com essa condição de vocês. Com ou sem mulher, com ou sem, né, a finalidade de vocês. Eu faço essa pergunta e são coisas que vocês, homens, precisam sentar e pensar. E não apenas virar e tá nesses canais, né, da Rede ou outros canais aí, falando assim, eu tenho que procurar um livro ou procurar um curso de como seduzir mulheres. Entendeu? Por quê? Porque sexo, gente, é só a porta final, é o fim. E ele não é o início. E para você que pega e vai estudar coisas de sedução, para atrair mulheres, que não sei o quê, você tem 18 a 20 anos e não tem nada, você está sendo antinatural com a sua própria biologia. E hoje eu só falo isso para vocês porque quanto mais eu leio, mais respaldo científico eu tenho. E dessa vez, hoje, para esse vídeo que ficou tão grande, o meu respaldo foi ela, ó, foi a Sarah Hill. Entendeu? E uma pessoa que tem doutorado na área de biologia, psicologia, na faculdade de UT Austin, tá bom? E ela também é professora do TCU, que, né, tá tudo aqui. Então ela fala sobre a questão de evolução, né, na psicologia e na saúde. Então, com essa informação que eu tô trazendo para vocês, por mais que isso aqui seja um livro voltado para a questão da pílula, vocês homens, por causa da pílula, vocês estão começando a ficar cada vez mais afeminados com a grande performance que as mulheres estão tendo, enfim. E aí vocês têm que pensar, vou sentar, usar a Red Pill para reclamar das mulheres, falar que não tem mulheres no mundo, para falar que eu prefiro ser ermitão, num comportamento assim de desistência, ou vocês vão virar para si mesmos e falar assim, não, meu foco é minha carreira, meu foco é dinheiro, meu foco é prosperidade, meu foco é gerar valor para as pessoas. E depois, né, como consequência, as mulheres vão aparecer. E muitos homens o que estão fazendo, e que isso para mim é muito claro, começa a pagar aquele monte de curso de sedução, entendeu? Para tentar impressionar a mulher. Só que no final, um relacionamento que ele começa eu tenho que mostrar quem eu sou quando você não é, ele rapidamente depois ele se dissolve. E se muitos homens precisam para a vida, principalmente a vida os seus inícios, né, de 20 por aí e tal, se o homem realmente precisa de tantas mulheres para se sentir validado como homem, tem alguma coisa muito errada. Porque ser homem não é o tanto de mulheres que vocês têm, não é a performance que vocês fazem na cama. Ser homem é a sua capacidade de prover, é a sua capacidade de ter uma família e é a sua capacidade de o quê? De ser um bom pai. Entendeu? E é isso que a biologia nos ensina. E é isso que nós estamos afastando. Porque hoje em dia, o que os homens querem? Querem só mulheres, quer diversão, quer tudo. Por quê? Porque as mulheres agora, querendo ou não, elas deixaram tudo muito fácil. E vocês vão chegar um momento da vida de vocês que vocês vão perceber que não é pra isso que vocês querem. Entendeu? Não é isso que vocês querem, tipo, tá com 60, 70 anos. Arrumei 5 mil mulheres, 2 mil mulheres. Não é isso. Porque a validação em cima da mulher, só porque pelas técnicas de sedução, isso não traz nada para vocês de benéfico. Porque mulher é fim, mulher não é início de validação. Senão vocês vão constantemente atrasar a oportunidade também de vocês melhorarem de vida e, consequentemente, vocês estão sempre atrelados a um sistema
que é esse sistema que a gente tem atual, tá bom? Falei muito, quase 50 minutos, acho que eu nunca dei um conteúdo tão difícil de dar, tão robusto, e eu espero que tenha, nesse sentido, ajudado homens e mulheres. Vai ter um conteúdo, sim, que vai ser mais voltado para as mulheres sobre a questão de pílula, tá bom? Como a pílula está transformando toda a sociedade, as mulheres de uma maneira geral, o tamanho do sofrimento feminino para isso, que as mulheres não conseguem ainda perceber. E, enfim, é isso. Para hoje, eu queria fazer esse conteúdo para os homens, para vocês ficarem cientes disso. Vocês vão falar assim, a Red fala isso, o fulaninho fala isso, tal. Mas a base aqui foi outra, tá? E realmente são pesquisas, e nos Estados Unidos, pesquisa é uma coisa séria, e os cientistas, eles têm, né, eles são financiados para fazerem as pesquisas, e eles têm que entregar. Então, assim, a coisa é séria, não é pesquisa igual no Brasil, que quando você tem oportunidade, você vai fazer intercâmbio para ficar passeando, enchendo a cara, bebendo cerveja, indo para as festas, postando cada dia num país diferente da Europa ou num lugar diferente dos Estados Unidos. Então, as coisas são sérias e eu vou, assim, durante o tempo, né, pouco a pouco, eu vou trazer mais pessoas, mais pesquisas, buscar entender mais o que está acontecendo, seja socialmente, onde a gente está se afastando, os problemas, porque no final, gente, eu só quero que o quê? Que o objetivo é que cada um tenha a oportunidade de cumprir o seu propósito na vida, cumprir o seu propósito biológico, cumprir o seu propósito, homem ou sendo mulher, e acabar com essa rixa, porque eu vejo isso constantemente no meu canal. Tem mulheres aqui feministas que elas estão trazendo a dor delas para dentro do canal. Entendeu? Tem mulheres feministas dentro do meu canal que viram pra mim e falam assim, eu nem escuto essa mulher porque é uma passação de pano pra homem. Não é isso. Eu tô vendo muitas mulheres em sofrimento. Eu tô vendo muitos homens completamente perdidos na questão do propósito. Então, assim, meu canal é justamente pra gente fazer essa proposta terapêutica, né? De eu dar algumas, né, pesquisas e tal. Gente, eu perco um tempo danado pra ler tudo isso, pra chegar nesse ponto. Né? Então, assim, não tentem, em alguma medida, desmerecer, por mais que meus vídeos sejam compridos, por mais que eu tenha alguma dificuldade de falar, não desmereçam isso aqui que eu tô fazendo. Por quê? Porque mais pra frente, isso vai ter um fim, e eu espero que o fim disso aqui, com essas pesquisas, com esses estudos, seja um fim que possam cada dia mais ajudar vocês, tá bom? Porque gente aí... realmente desmotivando, gente realmente se vitimizando e realmente focando toda a culpa numa terceira pessoa e não nas próprias escolhas da vida, é o que mais tem. E, de fato, eu quero que homens e mulheres que estejam hoje no meu canal, eles estejam compromissados ao quê? Saberem como as coisas são, pesquisarem, porque também o que eu falo, eu deixo de falar. Gente, eu não quero que vocês me tomem como verdade absoluta. E principalmente o quê? De vocês fazerem uma reflexão hoje, na vida de vocês, o que é importante. Se é importante eu me vitimizar e colocar a culpa no outro sexo, ou se é importante hoje eu cumprir o meu propósito. Meu propósito de ser o quê? De ser mais contente, mais feliz, entendeu? Menos fazendo parte de um sistema que eu sou o quê? Eu sou o peão. Entendeu? Então é isso que eu quero trazer para vocês. E por que eu falo isso para vocês? Porque eu também já passei por erros na minha vida, principalmente com os meus 20 anos, de ter perdido muito tempo. Por quê? Porque eu não entendia o que era o propósito. Gente, esse livro aqui, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui abriu uma mente de uma forma que eu queria com 20 anos ter lido esse livro. Para entender como eu fiz parte, como fui idiota, como fui burro em alguns momentos, anos da minha vida, de ter entendido que o tempo todo eu lutei contra o meu próprio tempo. E as mulheres, elas continuam ainda lutando contra o próprio tempo delas. E elas não geram valor, elas continuam apontando um dedo para os homens. E principalmente nós temos um sistema de pessoas, de governos, que tudo tem que ser socialmente engolido, socialmente aceito. E os homens têm que aceitar essa nova realidade. E vocês não têm que aceitar nada. Vocês têm que focar em serem grandes. Uma vez que vocês são grandes, uma sociedade que os homens são masculinos, são fortes, são grandes, é uma sociedade o quê? Que ela consegue se reequilibrar. Se hoje nós temos todos os nossos problemas como sociedade, nós temos todos os problemas ocorrendo no Ocidente como nós temos, é porque o homem, em algum momento, ele teve que se anular, entendeu? Ele foi reprimido, ele não focou no que era importante e ele focou em coisas que não eram importantes para ele, para validação, que no final o quê? Trouxe as consequências que nós também temos aqui. O que nós temos hoje na sociedade é culpa de homens e mulheres que não souberam sobre o seu propósito biológico, sobre o seu propósito de vida, sobre o seu propósito
né, como indivíduo, porque a gente tá brincando, né? A adolescência, tem gente que acha que a adolescência vai ser até os 30 anos. Tem gente que tá né, tá quase chegando aos 40 anos e até agora não saiu da casa dos pais e falou que é culpa do sistema. Entendeu? Então vamos ser realistas para isso. Gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu espero muito que você tenha ficado até o final desse vídeo. E por isso é hoje e a gente vai se falando, tá bom? Take care.